a temática, né? A gente está abordando a questão dos corpos sutis, como que eles influenciam no desenvolvimento de muitas doenças, né? E hoje a gente vai estar relembrando o que foi comentado no final da aula da semana passada, e depois a gente finaliza essa temática com muitas informações oriundas de Joseph Gleber. Então, aqui é só para chamar a atenção, né, que o corpo astral, ele, vamos dizer aqui, né, dentro do quaternário inferior, né, a gente tem o corpo físico, o corpo etérico ou duplo etérico, e em seguida vem o corpo astral, e daqui provavelmente 15 dias, a gente vai abordar a questão do corpo mental inferior, tá certo? E aí a gente encerra o quaternário inferior. Então, tem uma literatura, mas que eu peço desculpas, que eu não achei onde que eu peguei essa informação, mas uma vez eu li que os florais de Bach atuariam muito nesse corpo astral, ou corpo emocional, né? E no vocabulário espírita, né, muitos o chamam de perispírito, né, como vocês estão vendo aqui na figura abaixo à direita, né? Então, ele tem a forma humana, e a cor varia muito de indivíduo para indivíduo, e dependendo muito das emoções que nós estivermos vivenciando, tá? É o invólucro espiritual mais próximo da matéria, que pode também ser visto, né, por alguns médiuns e pela eletrofotografia Kirlian. Tem uma estrutura muito sutil, mas obviamente varia a densidade dependendo de cada indivíduo, como a gente chamou a atenção anteriormente. Aqui, como a gente mencionou semana passada, né, só como um exemplo, em pessoas apaixonadas, nesse corpo astral apresenta arcos de luz de uma cor rosada entre os corações dos amantes, e também a mesma cor pode ser percebida como pulsações áureas na glândula pituitária ou hipófise. Esses laços também são gerados quando nos relacionamos um com os outros, né, criando esses cordões energéticos, né, a partir dos nossos chakras, como a gente está observando nessa figura também abaixo à direita. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como que nós nos relacionamos com as pessoas, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas entrando em algumas aventuras sem nenhum compromisso, mas energeticamente elas ficam muito interligadas e podem atrapalhar em algumas situações. Então, quanto mais longa e profunda for uma relação, seja em que nível ela estiver, tanto mais numerosos e fortes serão esses cordões energéticos. Então, quando as relações elas terminam, esses cordões eles se dilaceram, né? Causando um grande sofrimento, principalmente nos términos abruptos. Mas também alguns laços podem se manter, deixando uma conexão presente, embora numa intensidade bem menor. Aqui à esquerda a gente vê, né, uma cor rosada, né, da aura dessa paciente, né, dessa senhora aqui, né, dessa adulta jovem, né. Bem, esse corpo astral ou perispírito, ele é chamado também de MOB, né, ele é um modelo organizador biológico, né, do nosso corpo físico. Como nós já estudamos anteriormente, ele tem uma constituição atômica, né, é um éter cósmico condensado, e ele apresenta muita plasticidade. Ele vibra numa frequência energética além da faixa normal da percepção visual humana, né? Ele não sofre efeitos gravitacionais, então ele tem um grande poder de locomoção. Possui também chakras, tá? que transformam, filtram e distribuem, canalizam energias cósmicas e eletromagnéticas, tanto do espaço
quanto da intimidade do ser, né? Desencarnado, como pensamentos e emoções, no encarnado ou desencarnado. É extremamente sensível a fatores externos e internos, principalmente ao pensamento, porque fica gravado em sua tessitura as informações produzidas pela experiência do espírito, que vão atuar de uma forma muito dinâmica a nível dos chakras energéticos. Esse corpo astral ele tem sensibilidade, seja de dor ou de prazer, e possui a capacidade de registrar as emoções, vontades, desejos, vícios, sentimentos, paixões, que nele ficam impressos pela força do psiquismo. Durante o sono, ele separa-se facilmente do corpo físico, ele pode se desdobrar do corpo físico por transes mediúnicos, anestesias, comas, seja alcoólico ou não, e uso de drogas. E é esse corpo que participa das projeções astrais conscientes. Então, pelo corpo astral, o indivíduo ele vivencia, registra e assimila informações, experiências e aprendizados do plano astral, né? Então, durante o sono, a consciência vaga pelo astral, encontrando entidades que lá habitam e egrégoras as quais se afiniza pelas suas crenças, atitudes e pensamentos. E muitas vezes ele se recorda dessas experiências, seja na forma de bons sonhos ou de pesadelos. Aqui é só uma figura ilustrativa, né, do que a gente acabou de dizer, né? E esse corpo astral ele é muito plástico, né? Então, seu formato ele pode ser modificado pela vontade ou pelas ações, sejam positivas ou não. Assim, ele pode sofrer deformações e moléstias decorrentes de qualquer viciação negativa, seja o sexo feito de uma forma desregrada, sem vínculos, práticas de maldade, crueldade, maledicência, mentiras e as compulsões de várias naturezas, entre outras, né? Então a gente vai percebendo, à medida que a gente vai estudando cada corpo sutil, o tanto que nós influenciamos os nossos corpos sutis, seja de maneira adequada ou não. E aí a gente vai percebendo que nós mesmos vamos provocando, seja o equilíbrio ou desequilíbrio dos mesmos, e, consequentemente, estaremos obtendo uma saúde física adequada ou não. A maioria das manifestações mediúnicas, ditas de incorporação, processa-se por esse corpo astral, que é dotado, né, dessas emoções e sensações que a gente disse, e é em função da sua evolução espiritual, né? Por isso que a gente vê, né, nos trabalhos mediúnicos, é muito comum o médium ele relatar as sensações, né, da aproximação da entidade, né, seja positiva ou não. E os espíritos superiores, quando eles se aproximam, como eles não têm mais um corpo astral, como a gente tem destacado, eles se comunicam com os médiuns pela parte mental somente. Então a gente percebe que a matéria astralina, ela se mistura à matéria física, né, de uma forma mútua. Então, um corpo físico purificado, né, bem cuidado, ele vai ajudar na purificação do corpo astral. E vice-versa. Pessoa que trabalha seus pensamentos, suas emoções, né, seus desejos, né, porque Haroldo Dutra sempre fala qual é o seu desejo central, né? Você tem que se perguntar isso ocasionalmente para você estar mirando em coisas adequadas, né? Isso vai influenciar na sua vibração energética e vai corroborar para a gente ter uma melhor saúde física, né? Que a gente chama do homem integral.
E aí, na semana passada, a gente, se eu não me engano, esse foi o último slide, né, em que a gente disse que após a morte física, né, a desencarnação, a consciência hominal, desprovida do corpo físico, passa a viver temporariamente no corpo astral, que é o perispírito, né? E pelo padrão vibratório do perispírito de cada um de nós, nós vamos estar interagindo, após a nossa saída do corpo físico, com entidades que são similares e que vibram na mesma condição nossa, né? E é esse padrão vibratório individual que vai nos levar a uma determinada morada. Então, tudo é um princípio físico, né? Um princípio quântico, é um princípio natural, né? Uma lei universal, né? Então, a gente tem que, se a gente quiser, né, ao retornar ao plano espiritual, estar ao lado de entidades sadias, estarmos numa morada com um padrão vibratório melhor, a gente tem que estar com o nosso padrão vibratório condizente com aquela morada. Senão não dá certo, né? E isso a gente já comentou até lá no próprio Centro Espírita, o filme Nosso Lar, né, até está tendo uma continuidade do mesmo, as filmagens já estão ocorrendo. O primeiro filme mostra muito bem isso, né? Então, é um filme muito educativo, né, para todos nós. E aí é que a gente vai dar seguimento ao que ficou faltando na aula da semana passada, né? Então, aqui as informações serão muito provenientes de Joseph Gleber, que vai estar passando para nós informações que a gente, pelos nossos estudos, a gente já vai concluindo, né? Mas que vindo, né, de um irmão tão estudioso, né, reforça para nós o aprendizado. Então, ele fala que a vida moral e emocional de cada um de nós vai alterar, obviamente, o sistema eletromagnético do nosso corpo astral, seja preservando ou destruindo. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções e ações, que vão determinar, né, segundo a intensidade e a persistência desses padrões que a gente estiver vibrando diariamente, que vão determinar o grau da nossa saúde, né? E aí, se a gente pegar que nós já tivemos várias existências, né? A gente vai entendendo que várias atitudes morais que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, eles vão guardar uma relação muito estreita com as enfermidades psicofísicas que nós passamos ou passaremos nessa nossa atual existência. Ele diz também, né, que as emoções humanas manifestadas no corpo físico, assim como seus padrões de moralidade, têm uma intimidade muito íntima, né, obviamente, desculpa o pleonasmo, do corpo espiritual, e todas as funções físicas, nervosas e endócrinas que determinam, né, os nossos estados de saúde ou de enfermidade, trazem raízes, né, nessas atividades atômicas equilibradas ou não do nosso corpo espiritual. Aqui ele reforça que os pensamentos e as emoções a nível energético têm forma, têm cor, têm odor e características muito singulares, que nós, né, com a nossa capacidade humana, a gente não percebe isso, né? Mas tem alguns médiuns que têm essa capacidade, e a espiritualidade, ela consegue perceber isso com muita facilidade. E através desse magnetismo do corpo astral vai haver uma lei da atração.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Porque isso tudo atrai, né? Energia similar ou não. E com isso a gente vai aprendendo também, isso eu tenho aprendido muito na prática, e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas mentalizações. Principalmente, por exemplo, quando você, às vezes, no emprego que você está trabalhando, você tem o dissabor com algum colega, né? E aí você fica remoendo aquela situação, ou você fica remoendo com pensamentos não muito adequados sobre aquele colega, isso aí você vai atraindo todo aquele cordão energético, toda aquela energia, né? Que às vezes não é muito adequada. Então a gente tem que procurar perdoar, né? A gente tem que procurar esquecer qualquer ofensa que a gente tenha sofrido, para a gente não ficar atraindo energias deletérias e para a gente começar a vibrar num outro padrão energético. Isso é tanto a nível encarnado como desencarnado, tá? Ele diz também que essas substâncias mentoemocionais devem ser vistas como um produto altamente eletromagnético e que, infelizmente, a gente ainda cria, né, um psiquismo repleto de energia desequilibrada, seja das nossas paixões inferiores ou das nossas emoções inferiores também, né? Isso fica aderido à tessitura desses nossos corpos sutis e que em algum momento na esfera física vão gerar psicoses, enfermidades físicas, né? Então, muitas disfunções na área física, elas vão escapar ao entendimento da medicina convencional, né? Porque a medicina convencional, embora já esteja bem melhor a percepção de muitos colegas, tanto que hoje nós já temos até bem estabelecida, né, a Associação Médica Espírita, né, seja regional ou brasileira, com uma temática muito interessante, e que no momento oportuno a gente pretende, com muita humildade, trazer algum material aqui para vocês, citando algumas doenças específicas, como que a Associação Médica Espírita enxerga, né, e explica. Isso ainda escapa muito da medicina convencional, muitos colegas ainda questionam, né, têm dúvidas. A gente sabe que a gente é muito do ver para crer, né? Então, assim, toda a aparelhagem disponível na medicina atual ainda não consegue fazer a leitura e a análise dessas energias que a gente cita, né? Então, por isso que ainda a coisa está engatinhando, mas acredito eu que vai ser o futuro da medicina. E, se não bastasse isso também, tem a questão dos doentes, né? Os doentes, eles rejeitam ou eles fogem, né, do que talvez seja o mais importante, né, que é a mudança do seu padrão energético, pela reformulação dos seus hábitos, pelos seus pensamentos, dos seus posicionamentos inadequados perante a vida, né? Então, isso a gente vê muito no centro espírita, né? A gente vê um monte de gente aparecendo para tomar o passe, para fazer o tratamento espiritual e depois some. Então, quer dizer, todo mundo quer que o problema seja resolvido, que a espiritualidade faça parte dela, que tudo fique bem, mas ele mesmo não se reformula, né? Ou quando ele é convidado a se reformular, ele muitas vezes fica até chateado. Aí ele prefere fugir, prefere não frequentar mais a casa, e aí os problemas todos são retomados. E aí vão se conservando, né, ao longo de várias existências, aquelas vibrações mórbidas que são geradas por eles mesmos, né? E Joseph Gleber, ele reforça que toda a mensagem de Jesus é uma ciência desse magnetismo espiritual,
né, com profundas consequências na existência humana. Então, a divina ciência evangélica de Jesus tem implicações terapêuticas no espírito enfermo, né? Por quê? Porque estimula o despertar íntimo, né? Estimula essa reforma íntima. Isso, se modificando, vai mudar o padrão energético. E mudando o padrão energético, as energias sutis dos corpos sutis vão se harmonizar ao longo não só desta, mas das futuras existências. E aí a pessoa tenderá a adoecer cada vez menos ao longo das próximas existências, seja neste planeta ou em outros orbes. E aí a gente começa a entender, né, quando Chico, de uma forma muito elegante, muito didática e de fácil compreensão a todos, ele dizia, né, que muitas das nossas doenças são produto dos nossos pensamentos desequilibrados. Ou, quando ele dizia que ninguém pode ter uma saúde física e mental sem limpar o coração, sem largar, né, as agruras do passado, sem perdoar a ignorância do próximo, né? Porque isso afeta profundamente essa tessitura energética íntima de cada um de nós. E se a gente está aqui no planeta, passando por isso, não é à toa. Se a gente passa por isso, a gente tem que ver o lado bom da moeda. A gente tem que entender que a gente está passando por isso para aprender isto. E enquanto a gente não aprender isto, nós vamos continuar vivenciando situações similares, seja nesta ou nas futuras existências. E vice-versa. Quando a gente aprender a lidar com isso, a gente talvez não precise mais, quem sabe até, habitar planetas de provas e expiações, né? Embora a gente saiba que isso leva tempo. Mas é o caminho e é a jornada de cada um de nós. Então, Joseph Gleber diz que o tratamento de qualquer enfermidade, seja uma enfermidade somente a nível psíquico ou já a nível orgânico, ela deveria começar pela realidade do corpo espiritual. Então, o homem deve ser visto de uma forma integral para que se consiga a cura de uma forma definitiva. Então, na minha análise, é assim que eu hoje enxergo um pouco isto, né? Que ao longo das nossas existências, que foram inúmeras, o nosso perispírito ele vai adquirindo, além das tendências salutares, rachaduras, que se traduzem pelas imperfeições morais que nós ainda carregamos. E aí vão desde os desequilíbrios emocionais, como medo, ansiedade, impaciência, agressividade, o vício no álcool, em algumas drogas, no sexo, entre outros, né? E aí, em qualquer sinal de desequilíbrio, né, em qualquer pressão que a gente sofre em nossa vida, em qualquer situação que a gente saia da zona de conforto, né? A homeopatia chama isso muito de noxa, né? Um desequilíbrio que ocorre na nossa caminhada, seja por fator externo ou interno. Se a gente não conseguir resolver isso internamente, vai ter um vazamento nessas rachaduras aí que a gente carrega. E aí vai levar a gente a recaídas, né? A busca de vícios que a gente já tem umas tendências, né? Gerando ainda mais enfermidade a nível do perispírito e também física. E ferramentas para consertar essas rachaduras nós já sabemos, né? Embora muitas vezes a gente fique um pouco com preguiça, né? A gente seja ainda um pouco teimoso, né? Mas a gente sabe que é o hábito da oração, né? O hábito da meditação, contato com a natureza, o engajamento nos projetos sociais para melhorar a nossa sensibilidade, né?
o nosso engajamento aí da compaixão, né? Os bons hábitos, né? A nível carnal, né? A importância da atividade física, importante da alimentação adequada, do bom sono, né? Então, a gente vai percebendo que a gente tem que resgatar primeiro a nós, né? Porque só assim que a gente pode estar resgatando de uma forma adequada os outros. E por isso que Maria Modesto, numa mensagem de 2015, ela diz que as funções e os conflitos da convivência nas sucessivas existências, seja a nível de família, de trabalho ou de vida social, ao longo do tempo criam programações mentais nocivas nas criaturas humanas. Então, as nossas encarnações, na realidade, são resgates, né? Então, a gente não está numa família por acaso, a gente não está num determinado grupo de trabalho por acaso, a gente não está numa determinada cidade por acaso. A gente está ali para resgatar, para melhorar a nossa convivência, para praticar as atitudes, as virtudes que Jesus nos ensina, do perdão, e só assim que a gente vai evoluindo, né? Então, nada é por acaso. E aqui ficam algumas reflexões, né, que eu trago, né, perante tudo isso que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, a gente sabe, né, do grau evolutivo do Chico, né, missionário de luz, espírito de um padrão vibratório elevadíssimo, né? Tanto que tem até um vídeo no YouTube que fala sobre o tamanho da aura de Chico Xavier. Só que ele cursou na última existência física dele com algumas doenças, né, pulmonares, no coração, sofria de angina, tinha um problema sério ocular também. E aí a gente fica perguntando por quê, né? Apesar de todo esse grau evolutivo que ele já apresentava, a suposição que a gente levanta é que provavelmente estava drenando ainda algum miasma de alguma existência pretérita dele, né? É a explicação que eu, no meu pouco conhecimento que eu estou adquirindo, eu consigo analisar, né? E o interessante, isso eu descobri recentemente com uma professora minha gaúcha, de homeopatia, ela nos trouxe uma informação, que parece que consta até na literatura, que há relatos que Francisco de Assis apresentava uma lesão oncológica dermatológica em sua existência, né? Mas a gente não sabe se isso pode ser uma drenagem de algum miasma, de alguma encarnação pretérita, ou se estaria relacionado, né? A gente sabe que naquela época caminhava-se muito ao sol, né? Não havia como, às vezes, se proteger, né? Igual hoje nós temos essas informações, né? Mas são coisas a se pensar, né? Como que um espírito de uma pureza energética tão grande desenvolveu na sua última existência terrestre uma lesão oncológica dermatológica. E Hahnemann, né, que é o fundador da homeopatia, né, um médico genial, judeu, e muito evoluído, tanto que após a sua desencarnação ele trouxe algumas mensagens espíritas, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, né, no item 16 do Organon, que é a Bíblia da homeopatia, que as doenças agudas muitas vezes são manifestações oriundas de miasmas crônicos que nós carregamos. E aí, com essa visão espiritual, a gente começa a concluir que esses miasmas nós carregamos muitas vezes ao longo das nossas existências, né?
Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre o corpo astral. E, como eu já comentei com Kênia, semana que vem eu estarei viajando, então a gente não vai ter aula na segunda,